Graças a Deus por estarmos mais uma vez no estudo bíblico e na carta aos Colossenses, no capítulo 3 e versículo 16. Eu aproveito para de novo mandar um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham e nos escutam e que têm estado a estudar connosco a carta aos Colossenses. Agora neste capítulo 3 e versículo 16. Um grande abraço de saudade e também um grande abraço cheio do amor de Deus. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3 e versículo 16, onde ainda me vou deter, o nosso irmão Alberto a seguir irá falar já sobre o versículo 17. Eu quero vos falar ainda sobre a primeira parte do versículo 16, que diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com os salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Voltemos, portanto, ao início deste versículo, à expressão a palavra de Cristo. E faço isso devido à importância que esta expressão assume nas epístolas de Paulo, como também já procurei referir quando iniciamos o estudo deste versículo, e que agora quero aqui destacar, devido ao facto de termos estado a estudar a imunologia, de termos estado a ver, como vimos na semana passada, a importância que a palavra de Deus deve ter na letra das músicas que nós entoamos, ou dos hinos, ou dos cânticos. Já o dissemos anteriormente, mas repito, pois é segurança para vós. Como diria Paulo, a expressão, a palavra de Cristo, não se refere às palavras que o Senhor Jesus Cristo proferiu quando esteve aqui na Terra e que alguns publicadores das Bíblias, como nós sabemos, resolveram imprimir com a cor vermelha. Aquelas palavras são realmente do Senhor Jesus Cristo, essas palavras que os publicadores das Bíblias colocaram em letra vermelha. Mas, como eu também já disse anteriormente, e volto a enfatizar, porque é segurança, como disse para vós, atentemos com rigor para o que o apóstolo Paulo nos ensina a este respeito. E ele disse muito claramente, assim, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 16, ele disse: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já não o conhecemos, a Cristo, de segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Portanto, ou seja, o que agora importa para o crente que faz parte da igreja, que é o corpo de Cristo, do qual corpo Cristo é a cabeça, o que agora importa de facto ao crente não são as palavras que o Senhor Jesus Cristo proferiu quando esteve na terra, ainda que, como toda a palavra de Deus, sejam importantes, mas de facto as palavras que ele proferiu depois de ele ter subido ao céu e ter sido exaltado. Vimos num estudo anterior como estas palavras são aquelas que o apóstolo Paulo escreveu nas suas epístolas. De facto, o Senhor Jesus Cristo voltou a falar depois de ter subido à glória e falou através das epístolas que o Paulo escreveu. Sim, as epístolas de Paulo são as palavras de Cristo glorificado. E ele disse claramente em 2 Coríntios 13:3, disse: Cristo fala em mim. E na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e versículo 15, ele disse também muito claramente: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Aquilo que ele dizia era pela palavra do Senhor, era Cristo a falar nele. E foi muito claro também quando escreveu: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. De facto, ele disse até, sem qualquer tibieza, em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Realmente, aquilo que Paulo diz, aquilo que Paulo prega, aquilo que Paulo escreve, é de facto as palavras do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo a falar. Por conseguinte, as palavras que o Senhor Jesus Cristo proferiu quando estava aqui na terra, ou seja, na carne, que alguns publicadores da Bíblia destacaram a vermelho, ensombram realmente as palavras que o Senhor Jesus Cristo proferiu da glória, e que deveriam estas sim, as palavras que ele proferiu da glória, reluzir para todos nós. Bem mais importantes são por ele as ter proferido depois de ter subido ao céu. Palavras estas sim que deveriam ocupar o lugar de destaque na nossa leitura, no nosso estudo e na nossa conduta, pois têm tudo a ver diretamente com a atual dispensação da graça de Deus em que nós nos encontramos e que nos diz respeito diretamente. Quando o Senhor Jesus estava na carne, quando ele ainda estava aqui na terra, não nos esqueçamos, ele estava debaixo da lei. E ele ensinou os seus ouvintes a observarem a lei, a estarem sujeitos à lei, a guardarem a lei. E ele ia às sinagogas judaicas todos os sábados,
como lemos na Bíblia, como era seu costume. E ele proclamou o Evangelho do Reino, não o Evangelho da Graça que nós agora proclamamos. Mas quando ele foi rejeitado por essa pregação do Evangelho do Reino, e ele subiu ao céu exilado, no seu exílio real, onde ele se encontra neste momento, ele então de lá revelou um plano secreto que ele tinha, um mistério, como lemos nas Escrituras, e revelou, finalmente, nunca o tendo dado a conhecer a ninguém, a nenhum anjo, a nenhum homem, a nenhuma geração, deu ao apóstolo Paulo quando ele se converteu. Esse plano secreto da admirável mensagem da sua graça que ele pretendia revelar a todo mundo. Alguns, como não produzem música, não criam música, não fazem música, provavelmente adotam músicas que vêm do estrangeiro, basicamente baseiam-se na melodia, porque gostam da melodia que ouvem e traduzem muitas vezes sem filtros a letra do original, normalmente escrita por quem não maneja bem a palavra da verdade e não traz para a letra as palavras de Cristo, dele glorificado. Outros fazem música com sinceridade, mas também sem conhecimento, e por isso revelam muita coisa não correta nas letras que escrevem. Portanto, na semana passada nós falamos da pobreza das letras, porque muitas delas não são bíblicas, nas letras dos hinos e dos cânticos que normalmente se cantam, mas, por outro lado, também agora, e é isso que eu quero fazer agora, é revelar que não basta apenas as letras serem bíblicas, elas têm que ser biblicamente atuais, têm que ver com a dispensação da graça em que nós vivemos, têm que estar baseadas nas palavras de Cristo, como nós lemos na nossa passagem. Dou graças a Deus pelo inário que nós temos, hinos e cânticos, cuja esmagadora maioria dos hinos é biblicamente correta, é biblicamente sã, mas ainda assim há incorreções, especialmente por a palavra de Cristo, como tenho aqui referido, não habitar abundantemente nas letras desses mesmos hinos que foram criados. Um exemplo disso é, por exemplo, o hino 388, cujo título é A Chegada do Senhor. Como vocês poderão ver, este hino mistura a esperança terrena com a esperança celestial. E nós não podemos misturar a nossa esperança celestial com a esperança terrena do povo de Israel, com o povo terreno de Deus. E infelizmente isso acontece em muitos círculos, também na imunologia. E não deveria acontecer. As coisas devem estar bem claras. A nossa esperança é o arrebatamento da Igreja e não a vinda de Cristo à Terra. Mas infelizmente muitos confundem as coisas e essa confusão também se registra em muitas letras de hinos e cânticos que são cantados. Este 388 diz assim, a dada altura: há tremor em toda a terra, há geral inquietação e rumor de nova guerra, de nação contra nação. São sinais de estar bem perto a chegada do Senhor. Pode o crente estar muito certo de ver breve o Salvador. Ora, esta letra, como nós estamos aqui a ver, está eivada de incorreção no seguinte, e eu passo a citar. Diz aqui a letra que há tremor em toda a terra, há geral inquietação, rumor de nova guerra, de nação contra nação. E diz, são sinais de estar bem perto a chegada do Senhor. Não. Para o Senhor vir arrebatar a Igreja, não tem que haver sinais. Os judeus, como lemos na Carta aos Coríntios no capítulo 1, é que pedem sinais. Os gentios não, buscam sabedoria. E é esta sabedoria que todos deviam buscar e que infelizmente se vê haver muita falta dela, até na forma como escrevem letras e até se prega tantas vezes. Portanto, o facto de haver tremores de terra neste momento, de geral inquietação, de rumores de guerras, de nação contra nação, não são atualmente sinais de estar bem perto a chegada do Senhor. O Senhor está tão perto hoje de chegar como estava nos dias de Paulo, quando ele o aguardava nos seus dias. E como esteve sempre bem perto de todos os crentes de todas as gerações. Nada tem que acontecer, nenhum sinal tem que se cumprir para que o Senhor venha arrebatar a Igreja. O mesmo já não é verdade para quando Ele vier para reinar, quando Ele vier à terra e os seus pés estiverem no Monte das Oliveiras. Aí sim, essa vida é antecedida de sinais e aí sim haverá inquietação como nunca houve, haverá guerras como nunca houve, tremores da terra como nunca houve, pestes como nunca houve. Vai ser uma coisa mesmo singular e aterradora. Mas, portanto, como nós vemos nesta letra, esta letra não é correta quando diz isto. E é sobre isto que eu estou aqui a falar, porque é importante que aqueles que tratam da música, que criam música, que traduzem letras de música,
atentem para este facto e preocupem-se em que as letras das músicas que o povo de Deus é levado a cantar sejam letras que de facto abundem com as palavras de Cristo. O 337 é um outro hino que também não é muito correto na sua letra, que fala do Cristo voltará, um hino bem bonito, um hino bem conhecido. E este é um dos grandes problemas, é que muitos de nós muitas vezes vamos pela beleza da harmonia da música, pela melodia e não pela qualidade da letra. E isto é muito importante. Este hino tão conhecido diz: glória, glória, aleluia. Como nós sabemos no seu refrão, o Cristo voltará. Esse dia nunca, diz a letra a dada altura, esse dia nunca esteve perto como agora está. Pode ser que a noite tenebrosa finde mesmo já e retorne glorioso para sempre aqui reinar o Salvador Jesus. Ora, nós sabemos que a vinda do Senhor para arrebatar a igreja é iminente. Ele pode vir de um momento para o outro. Mas há aqui uma coisa muito importante. Se findar mesmo já, como diz aqui a música, como diz esta letra, ele vai voltar, vem de facto glorioso, mas não vem para aqui reinar, como diz aqui a letra. Ele vem aos ares, os crentes que pertencem à igreja são arrebatados ao seu encontro, depois vai-se dar a grande tribulação, o juízo apocalíptico da grande tribulação, e só depois, no fim da grande tribulação, é que o Senhor Jesus Cristo virá à terra para reinar. Ora, as palavras de Cristo devem de facto habitar abundantemente também nas letras dos hinos, e isto verifica-se que muitas vezes não acontece. E nós devemos, de facto, ter esta preocupação. Não misturar a esperança terrena com a esperança celestial. Este é apenas um exemplo, mas já que falamos no inário de hinos e cânticos, também não quero apenas apontar dois pequenos pormenores, que são dois pequenos pormenores apenas, porque de facto a qualidade das letras é de facto muito boa e nós temos que dar graças a Deus pelos nossos irmãos antepassados que nos antecederam, que fizeram um excelente trabalho. E quero aqui destacar um pormenor muito significativo de uma grande compreensão das verdades dispensacionais para o tempo presente, quando escreveram o hino número 504, que diz: ao nosso Deus e Pai. E diz assim a letra: ao nosso Deus e Pai, do coração nos sai grato louvor. E aqui nós temos o louvor dirigido ao nosso Deus e Pai, ao Deus que nos amou, de modo que entregou seu Filho e nos salvou. Louvor, louvor. Depois temos louvor para o Senhor Jesus Cristo, para o Filho, ao Salvador Jesus, que padeceu na cruz. Seja louvor, seu sangue ali verteu e a nós assim valeu. Àquele que morreu, louvor, louvor. E depois vem o Espírito Santo. E quando poderíamos pensar, como acontece em muitos círculos, e em muitos hinos, e em muitos cânticos, que também atribuem louvor diretamente ao Espírito Santo, aqui o escritor deste hino foi muito sábio quando ele disse: pelo Consolador que veio do Senhor suba louvor. Notemos que ele não diz ao Consolador suba louvor, mas pelo Consolador. Porque de facto o papel do Espírito Santo não é chamar a atenção para si, como nós sabemos e como nos ensinam as Escrituras, mas é chamar a atenção para o Senhor Jesus Cristo acima de tudo. E ele apenas tem um papel discreto. O papel dele, nesta atual dispensação, é de absoluta discrição. Mas é por ele que nós podemos, de facto, fazer subir o louvor. Devemos andar no Espírito, viver no Espírito e, portanto, proceder no Espírito. E, portanto, eu quero aqui destacar a preciosidade desta letra que teve o cuidado de respeitar esta verdade bíblica tão importante. Mas depois existem outros cânticos, e são muitos, porque os erros são muitos em muitos cânticos. Eu estou apenas aqui a dar alguns exemplos para despertar a sensibilidade de todos nós, espiritual, para que de facto tenhamos um olhar inteligente para as músicas que são cantadas. E há cânticos que, por exemplo, dizem muitos deles: vem Espírito, Espírito vem Espírito, Espírito vem. Ora, isso é incorreto. O Espírito Santo não vem porque já veio. Mas eu queria deter-me um pouco a considerar este assunto. Porquê é que dizem isto? A razão, creio eu, é porque erradamente pensam que Pentecostes tem a ver com a Igreja, o corpo de Cristo. E eu quero aqui sublinhar muito claramente que Pentecostes não tem de todo a ver com a Igreja, corpo de Cristo. Note-se que em Pentecostes todos os presentes eram judeus. Nenhum gentio estava ali em Pentecostes, nenhum é reconhecido. Pedro dirigiu-se à audiência como tal, apenas como judeus. No capítulo 2, versículo 14, e no versículo 22 ele diz assim:
Varões judeus, escutai as minhas palavras. Varões israelitas, escutai estas palavras. Ele disse claramente que o que eles estavam a testemunhar era claramente o cumprimento da profecia do profeta Joel e sobre os últimos dias. Diz ele assim no versículo 16 e 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ora, como nós vemos, Pentecostes é o cumprimento de uma profecia e fala dos últimos dias. Duas coisas que nada têm a ver com a dispensação da graça e com a Igreja Corpo de Cristo. Porque sobre a dispensação da graça e o Corpo de Cristo, nunca nenhum profeta alguma vez profetizou, porque se tratava de um mistério, de um segredo escondido em Deus, como nós lemos nas Escrituras. E depois, os últimos dias têm a ver com o que vai acontecer depois da Igreja ser arrebatada na grande tribulação. Não tem a ver com o período da graça em que nós estamos a viver. Portanto, cumprimento de profecia é estranho à Igreja, ao Corpo de Cristo, e aos últimos dias ali referidos. E, portanto, Pentecostes nada tem mesmo a ver com o Corpo de Cristo, com a Igreja que é o Corpo de Cristo. Mas a evidência final está no versículo 36, quando lemos assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, e mais uma vez o discurso é para a casa de Israel e não para o Corpo de Cristo, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando Pedro, na sua mensagem, diz saiba, pois, com certeza, este pois é conclusivo. Ele está a fazer uma conclusão, e a conclusão tem a ver com a casa de Israel, não com o Corpo de Cristo. Pedro proclama a Israel Jesus, também neste versículo, como nós vemos, como o Cristo, ou seja, como o Messias. Ele disse, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Portanto, nós temos aqui ele a apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo como o Cristo, que quer dizer o Messias. Portanto, ali em Pentecostes, Cristo está a ser apresentado como o Messias e está a ser oferecido à nação de Israel como o rei que eles rejeitaram e de que eles se deviam arrepender daquilo que lhe fizeram. O capítulo 3 também mostra qual a dispensação então em vigor, que não era da graça. Depois de curar o coxo, que nós temos ali no capítulo 3, o apóstolo Pedro continua a dirigir-se à audiência como varões israelitas, porque vos maravilhais disto, diz ele no capítulo 3, versículo 12. O Cristo que eles crucificaram é que tinha acabado de curar o coxo. O que é que eles deveriam fazer? Arrepender-se. E é para isso que ele apela no versículo 19, quando ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E mais uma vez, conclui o seu sermão reconhecendo apenas judeus, quando lhes diz, no versículo 24 do capítulo 3, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Portanto, Pentecostes, aqueles dias, tinha a ver com o que não apenas Joel, mas todos os profetas tinham falado sobre aqueles dias. Nada tem a ver, portanto é estranho à dispensação da graça, à Igreja, ao Corpo de Cristo. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Temos aqui uma mensagem que tem a ver com a terra, nada temos aqui a ver com o céu, como nós sabemos. Temos aqui algo a ver com o povo terreno, com a nação de Israel. O reino estava-lhes a ser oferecido, não a mensagem da reconciliação que nós hoje pregamos. E como nós sabemos, para se pregar a mensagem da reconciliação, tem que haver inimizade. E a inimizade ali ainda não era total, apenas os gentios estavam inimizados. Os judeus ainda não estavam inimizados com Deus. Só quando eles rejeitaram definitivamente a oferta do rei e do reino, é que eles ficaram também inimizados, e então se começou a pregar a mensagem da reconciliação. Mas os capítulos seguintes mostram que eles rejeitaram. Alguns converteram-se, mas note-se onde é que esses que entretanto se convertiam, quando ouviam a pregação do Evangelho do Reino, onde é que eles se reuniam? Lemos no capítulo 5 e no versículo 12 dos Atos que se reuniam no alpendre de Salomão. Nada disto tem a ver com a graça e com a dispensação da graça, com a Igreja que é o Corpo de Cristo. Entretanto, Estevão é apedrejado, como nós sabemos, até à morte, no capítulo 7. E depois Deus resolve revelar o seu plano secreto, salvando o líder da rejeição, que era Saulo, depois apóstolo Paulo, revelando-lhe os detalhes desse plano. E dá-lhe a ele a dispensação da graça de Deus e não a ninguém antes dele.
E por conseguinte é com ele que a igreja começa e não em Pentecostes, onde temos puro judaísmo. Que igreja, podemos nós perguntar? Alguns têm dito, mas que igreja então é que Paulo perseguia? Quando lemos na Bíblia que Paulo perseguia a igreja, que igreja era essa? Evidentemente que não é a igreja Corpo de Cristo. Em primeiro lugar, convém as pessoas saberem que a palavra igreja em si não significa nada. O contexto é que revela que tipo de igreja. Já no Velho Testamento, no deserto, havia a igreja, como também havia a igreja no tempo do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava na terra. E esta igreja que Paulo perseguia é exatamente a mesma de Mateus capítulo 18 e versículo 17, que é exatamente a mesma de Pentecostes, que nada tinha a ver com o corpo de Cristo. Em Mateus, no capítulo 18 e versículo 17, nós lemos ali acerca da igreja. E não era a igreja o corpo de Cristo, como nós sabemos. E era exatamente esta igreja que Saulo de Tarso perseguia. Por isso, não é correto hoje as pessoas orarem ao Espírito Santo e dizerem, vem Espírito, vem Espírito. Em primeiro lugar, porque nós não somos ensinados a orar ao Espírito Santo, mas a orarmos ao Pai no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós aprendemos nas epístolas de Paulo. E são estas palavras de Cristo que devem habitar abundantemente também nas nossas orações. Depois, por outro lado, não devemos pedir que Ele venha, porque Ele já veio, como nós vimos em Pentecostes. E agora, neste momento, Ele habita em todo o crente e, portanto, todo aquele que é mesmo verdadeiro crente já tem o Espírito Santo a habitar, porque a Bíblia diz que quem não tem o Espírito, esse tal não é dele. E, portanto, um crente estar a pedir para o Espírito Santo vir é uma coisa estranha à revelação do plano secreto que Deus revelou ao apóstolo Paulo, como nós temos nas epístolas de Paulo. Aliás, o apóstolo Paulo diz que nós recebemos o Espírito Santo no momento que cremos no Evangelho, em Efésios, no capítulo 1 e versículo 13. Portanto, e para concluir, pugnemos pelos hinos que têm boa teologia. Pugnemos nos hinos pela teologia paulina, pelas palavras de Cristo que devem habitar abundantemente neles, que é a de Cristo glorificado e não segundo a carne. Empenhemo-nos nessa teologia, batamo-nos por ela e que o Senhor seja glorificado em tudo o que nós fazemos, também no cantar. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus por sua igreja e por sua palavra e por estarmos juntos. Louvo ao Senhor por isto e por esta oportunidade. Colossenses 3, no verso 17. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Qual seria o segredo para uma vida diária bem-sucedida? Todos nós fazemos essa pergunta e queremos a receita para uma vida de sucesso. Será que nós nos envolvemos nas coisas por dever e obrigação ou por prazer e gratidão? Nesta passagem, fazendo uma análise geral, o apóstolo coloca aqui uma admoestação útil e ela abrange todas as manifestações da conduta humana, seja ela por ações, palavras, e aqui estamos nós, usando palavras, discursos. Podemos orar, podemos conversar, podemos cantar. E ações e obras são exemplos que podemos dar de várias maneiras. O apóstolo escreve em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façai qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui está o ponto. Qualquer comportamento, qualquer atitude, nós temos que pensar se vai glorificar a Deus naquilo que vamos praticar, falar, até mesmo pensar. E principalmente aquilo que vamos manifestar. Seja como for, tudo deve ser feito, como diz no verso 17 de Colossenses 3, fazer tudo em nome do Senhor Jesus. E aqui cabe uma ilustração. Perceba você o que vem a ser este em nome do Senhor Jesus. É ser um representante do Senhor Jesus. Um representante comercial ou de uma grande empresa multinacional.
ele tem que ter uma postura digna, compatível à filosofia daquela empresa, que vende um produto de alta qualidade, de confiabilidade, e ele tem que passar isto para os seus clientes, para o seu público. Seja esta empresa automotiva, seja esta empresa farmacêutica, um representante, um CEO, um diretor executivo de uma empresa desta, tem que se comportar como um representante que mereça a confiança da tal empresa. Assim também nos governos, na diplomacia, principalmente representando o Senhor Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 20, diz que nós somos embaixadores do Senhor. Como se Deus por nós rogasse. Assim nós somos então emissários, nós somos embaixadores, e aqui requer uma reflexão sobre a nossa conduta, a nossa postura diante da sociedade, da família, diante dos fatos e circunstâncias que nos cercam. Muitas vezes o nome do Senhor Jesus não levamos a sério, mas nós temos que identificar alguns pontos que carregamos. Veja, portanto, você, que o nome do Senhor Jesus, o nome de Cristo, mostra muito sobre a nossa identidade com o Senhor Jesus. Ele nos representou naquela cruz do Calvário, indo no nosso lugar para receber a ira de Deus. O salário do pecado é a morte, e o Senhor assumiu a nossa dívida diante do Deus Pai. Logo, nós temos essa identificação com o Senhor Jesus. Na segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo, no verso 4, nós encontramos pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Veja a nossa identificação, como é sério, como nós precisamos levar este assunto de forma radical. Nossa identificação como cristão. E veja você que a palavra cristão, ela vai aparecer no Novo Testamento 3 vezes. A primeira em Atos, no capítulo 11, no verso 26, identificando aquele grupo em Antioquia como cristãos. Ou seja, alguém muito parecido com os atos, atitudes de Cristo Jesus. E assim, era uma sociedade, era uma congregação que combatia e se diferenciava daquela sociedade. Um outro momento onde aparece o nome cristão, também em Atos 26, lá no verso 28, quando o rei Agripa, sendo pressionado por Paulo na sua argumentação, ele diz: por pouco me persuade a ser cristão. E quando a consciência para refletir a condição humana, não tem como resistir à argumentação da palavra de Deus. Por isso o rei ficou muito incomodado com o discurso de Paulo, pois reconhecia que de fato ele estava em grandes trevas, densas trevas. E o Evangelho é luz aos homens. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no verso 16, diz para sofrermos como cristãos. Assim como Cristo foi rejeitado pelo seu povo e foi muitas vezes escarnecido e ignorado. Na prática, qualquer permissividade da sociedade, qualquer ato ou qualquer coisa permitida no nosso mundo que, de fato, não possa ser associada àquilo que o Senhor Jesus representa, não podemos nos envolver, pois isso vai ser pecado. E isso vai ofender e vai agredir a imagem, a reputação do Senhor Jesus lá da cruz do Calvário. O nome do Senhor Jesus também representa autoridade. Autoridade porque ele conquistou lá na cruz do Calvário o perdão, a reconciliação. E foi na cruz do Calvário que nós ganhamos a identificação. E agora esta autoridade nós podemos
ter acesso a Deus Pai, no nome do Senhor Jesus, em oração, em clamor. Nós podemos ter nossa petição no nome do Senhor Jesus. Nós temos livre acesso agora à presença do Deus Pai, pois nós temos autoridade adquirida por Cristo Jesus lá na cruz, através do sangue de Jesus. Nós temos esta autoridade. E isso faz-nos sentir cada vez mais pesarosos, cada vez mais compungidos a viver uma vida santa e piedosa. Veja que João, o Evangelho de João, capítulo 14, no verso 13, ou mesmo no capítulo 16, no verso 23, quando fala sobre a oração de pedir tudo no nome do Senhor Jesus. Assim como no mundo dos homens, quando nós precisamos de uma assinatura de um presidente para aprovar um projeto, é no nome desse presidente que nós conseguimos a aprovação do projeto. Ou é no nome deste presidente que nós conseguimos um empréstimo do banco. E é no nome deste Senhor Jesus que nós conseguimos algo muito maior, muito mais eterno e precioso, que é as nossas orações sendo levadas ao pé da cruz, ao pé do Senhor. Uma vez mais, o Senhor Jesus, além da identificação e autoridade, nós vamos encontrar também outro privilégio que nós temos a ser associado ao nome do Senhor Jesus, que são as nossas responsabilidades. João 15, no verso 20, fala que nós temos que padecer também, que nós vamos assumir toda a oposição que o mundo impôs ao Senhor Jesus. Veja só como é curiosa a vida. Por muitas vezes, participando em congressos e reuniões por causa do meu trabalho, numa convenção onde haviam religiosos, católicos, batistas, presbiterianos, pentecostais, todos conversando, todos se consagrando, se congratulando. E você, no meio daquela conversa, e naquele momento, a curiosidade de saber como é que o batista pensa sobre aquilo, sobre esse tópico, esse tema, o presbiteriano, como ele reage a tal situação. E você, no meio da conversa, simplesmente se identificar como um cristão bíblico. Como isso causa espécie no meio daquela conversa, daquela roda de religiosos, por proferir que você é um cristão e que você tem as suas atitudes embasadas na Bíblia. As pessoas começam a te olhar torto, desconfiado, começam até a se exaltar, querendo te pressionar, te colocar na parede, querendo pegar alguma contradição. Se você se identifica com alguma denominação, algum grupo religioso, você é visto até com curiosidade, mas quando você levanta o nome de Cristo, pronto, as oposições aparecem. Portanto, a nossa responsabilidade de carregar o nome de Cristo, a nossa autoridade e identificação é muito séria. Basta aqui um lembrete muito importante. O nosso tempo aqui é curto. A dispensação da graça, o tempo da graça que Deus está estendendo a todos os homens, vai terminar brevemente. E aí não vamos ter mais tempo para pregar, para testemunhar, não vamos ter mais tempo para ter compaixão das pessoas. Por isso a urgência de levar o nome de Cristo a estas pessoas, levar o nome de Cristo a quem está em trevas e tão necessitado. Como nós precisamos ter consciência da nossa responsabilidade, identidade, autoridade com relação à palavra. Por isso precisamos estudar, entender, conhecer a esse Deus maravilhoso para levar da sua graça a quem precisa e requer. Que o Senhor nos ajude a isso. E um bom Natal a todos vocês. Amém.